Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos para uma importante notícia. Hoje quero compartilhar com vocês ah, um cronograma que nós desenvolvemos para entender melhor o tarifaço do Trump, eh, desde o início até os dias de hoje. Nós vamos trabalhar algumas notícias, algumas informações. Vou colocar aqui para vocês também alguns alguns sites em ordem cronológica para que nós tenhamos uma visão panorâmica do que está acontecendo e também tentar entender a ideologia do Trump, tentar entender mais ou menos qual é o objetivo que ele tem através, tomando essas medidas, né? Essas medidas que ele tem tomado aí na presidência do país, ok? Antes de seguirmos no vídeo, eu gostaria de pedir que você deixasse o like, que você compartilhasse, curtisse aí o vídeo. Verifique se você é inscrito no canal. Se você não for inscrito, peço que você se inscreva, peço gentilmente que você se inscreva. Compartilhe o vídeo, porque fazendo isso você faz com que esse vídeo alcance um número maior de pessoas e outras pessoas estejam aí também bem informadas, tá certo? A notícia de hoje é: tarifaço de Trump. Veja a cronologia das medidas adotadas pelos Estados Unidos. Entenda a cronologia do tarifaço de Trump a partir de uma análise completa, desde o dia 1º de fevereiro até hoje, que é 31 de julho de 2025. Considerando que nós vamos analisar mais para o fim, que ele postergou aí mais uma vez para o dia 6 de agosto, o início o início da total da sua aplicação das suas ameaças de tarifaço. Nós vamos entender isso com calma. Vamos começar bem do princípio mesmo e vamos desdobrando aos poucos, tá bem? Muito bem. Antes, eu quero iniciar com vocês para ter uma visão completa, a partir lá do início, né? Vamos pegar do início. O Trump, ele se candidata ali em 2020, ele lança sua candidatura em 2024, né? E começa a fazer a sua campanha. No dia 15 de novembro, ele faz um discurso ali na Flórida, lançando a sua campanha, anunciando que ele era candidato e que ele ia concorrer para as eleições de 2025. Pois bem, então nós precisamos entender isso porque nós vamos utilizar alguns argumentos que ele desenvolveu na campanha dele para poder embasar a tese que nós vamos sustentar aqui, tá certo? Muito bem. E ele foi eleito. Ele foi eleito e assumiu lá no dia 20 de janeiro de 2025. No dia 20 de janeiro de 2025 ele assume e a partir daí começa então a se desdobrar esse ponto que a gente chega agora. Para a gente continuar conversando, eu gostaria de trazer para vocês uma reportagem muito interessante que é da BBC. Vou colocar aqui para vocês. E porque essa reportagem da BBC, ela traz uma lista de 7 coisas que o Trump diz, né, que faria, que fará no caso, na época, porque essa reportagem lá é de 2024, ela é aqui do dia 7 de novembro de 2024, né? Então, Trump diz que fará como presidente. Muito bem. Ele traz uma a reportagem traz uma lista de coisas. Nós não vamos abordar toda essa lista, até porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois a gente pode ver se a gente faz um outro vídeo, mas hoje não. Hoje nós vamos adotar só um tópico. Eu vou ler para vocês os 7 tópicos, mas nós vamos adotar um só. O primeiro tópico a primeira coisa que ele fala que vai fazer é deportar imigrantes. Deportar imigrantes indocumentados, né? Aquelas pessoas que estavam ou estão ali nos Estados Unidos de forma irregular. Essa é uma das promessas de campanha dele. Uma outra coisa, que essa aqui é a que a gente vai trabalhar bastante, tá? São medidas sobre economia, impostos e tarifas. Essa, número 2 aqui, a gente vai voltar. Também tem uma outra coisa na lista que é eliminar regulamentações climáticas. Então, nós não vamos falar sobre isso. Uma quarta é encerrar a guerra da Ucrânia.
Ele prometeu encerrar essa guerra 24 horas depois que ele assumisse o cargo, que ele fosse diplomado. Não aconteceu. Uma outra promessa é não haver proibição do aborto. Uma sexta promessa aqui na lista, perdão a alguns manifestantes do 6 de janeiro, que foi o episódio do Capitólio, da invasão do Capitólio lá, mais ou menos igual, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, no dia 8 de janeiro. E a sétima coisa é demitir o procurador especial Jack Smith. Então essas são são 7 itens que aparecem na lista da BBC. Né, eu estou utilizando aqui como referência uma reportagem da BBC News do dia 7 de novembro de 2024. Se você quiser depois ler com calma, você pode consultar aí, pode buscar aí na internet o que você acha. Muito bem. Aqui, ó, de volta à Casa Branca a partir de 2025, após vencer as eleições nos Estados Unidos, Donald Trump prometeu durante a campanha medidas em relação à imigração, à economia e à guerra na Ucrânia. Bom, possivelmente ele terá um apoio amplo para avançar na sua agenda política, até porque o Congresso é composto pela maioria de republicanos, né? O Senado conquistou a maioria ali de republicanos. Pois bem. Aí, então, o que eu gostaria aqui de frisar é que no discurso da vitória dele, ele diz que irei governar com um lema simples. Qual lema? Promessa feita, promessa mantida. Vamos cumprir nossas promessas. Então, ele já começa ali dizendo que a ideia dele é cumprir as promessas, né? Promessa feita, promessa mantida. Vamos cumprir nossas promessas. E eu quero frisar aqui essa segunda promessa dele aqui, esse segundo item, tá certo? Vamos trabalhar em cima desse item, vamos traçar um cronograma aqui para nós tentarmos compreender o que está acontecendo hoje. Muito bem. Bom, dados de pesquisas de boca de urna sugeriram que a economia foi uma questão central para os eleitores. Se ele fez uma promessa dessa e ele foi eleito, obviamente que os eleitores vão exigir que ele cumpra as promessas dele. O Trump prometeu acabar com a inflação, que atingiu níveis históricos sob o governo Joe Biden antes de voltar a cair. No entanto, o poder de um presidente para influenciar diretamente os preços é limitado. Ele também prometeu amplos cortes de impostos, expandindo sua reforma de 2017, propôs tornar isentos de impostos rendimentos de gorjetas, também abolir o imposto sobre os pagamentos de seguridade social, reduzir impostos corporativos. Trump propôs novas tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos estrangeiros para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. É aqui que nós vamos trabalhar. Trump propôs novas tarifas de pelo menos 10% sobre a maioria dos produtos estrangeiros para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos. Importações da China poderiam ter uma tarifa adicional de 60%, segundo ele. Alguns economistas alertam que essas medidas poderiam aumentar os preços para os consumidores. Bom, vamos entender a ideia do Trump. Ele assume o governo e ele já começa com aquele lema dele: Make America Great Again. Né? Vamos fazer a América grande de novo. A ideia dele parece ser fazer os Estados Unidos voltar a assumir a preponderância, né? Assumir a hegemonia global. Hegemonia ameaçada pela China. Muitos estudiosos apontam que até 2030 a China já tenha superado os Estados Unidos economicamente. Bom, esse é um assunto para outro dia, mas é bom a gente falar isso para a gente ter uma ideia. Bom, eu vou passar aqui para vocês um vídeo, e nesse vídeo ele vai trazer item por item a partir da primeira fala do Trump. Aí nós vamos abordar cada item. Bom, deixa eu voltar aqui para pegar ele do início. Vamos lá. Bom, então aqui no dia 1º de fevereiro de 2025, o Trump assina uma ordem executiva
para impor tarifas de 10% à China, 25% ao México e Canadá, exceto no petróleo canadense, que teria então uma tarifa de 10%. Essa notícia é da DW News. Eu vou trazer ela aqui para vocês e nós vamos comentar algumas coisas. Então, aqui, ó, DW News. Tá? O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para aplicação de taxas aduaneiras aos produtos provenientes do Canadá, México e da China. Foi a primeira medida que ele tomou quando ele começou a falar sobre tarifas. Ele começou a usar essa aí, vou usar as tarifas, as taxações como uma arma. Então ele começou a sancionar, ameaçar e inclusive a aplicar essas tarifas sobre os países, tá certo? Num primeiro momento, nós precisamos entender que ele usou como argumento, como fundamento para a tomada de decisão, a questão da imigração. Aquela que foi a primeira coisa da lista que nós trouxemos aqui. A questão do imigrante ilegal, o imigrante sem documento. Então ele trouxe isso. E uma outra questão também, a questão das drogas, questão do fentanil, que os Estados Unidos está passando por um problema muito grande relacionado às drogas. Então ele usa esses dois argumentos para taxar tanto a China, o México e o Canadá, com a mesma argumentação de que eles estariam contribuindo para a entrada de fentanil nos Estados Unidos ou para a entrada de imigrantes. Muito bem. A assinatura que oficializa a decisão foi anunciada, ocorreu no sábado, dia 1º de fevereiro, né, na residência particular de Donald Trump, em Mar-a-Lago, na Flórida, e determinava então a imposição de 10% de tarifas à China, 25% ao México e 25% ao Canadá. Porém, sobre o petróleo do Canadá, a tarifa seria de 10%. Muito bem. Ele argumenta ali que talvez haveria sofrimento, talvez não, mas a ideia dele vem aqui, ó. Vamos tornar a América grande de novo e tudo valerá a pena. A gente já começa a entender a mentalidade do Trump, que ele está querendo... A primeira ideia dele parece ser trazer para dentro dos Estados Unidos aquela reindustrialização, não é, que eles abandonaram. Muito bem. Bom, e nós vamos ver que isso vai se confirmando. A ordem executiva para a aplicação das taxas aduaneiras entra em vigor a partir da terça-feira, dando início ao que foi encarado pelo Canadá como uma guerra comercial. O Canadá já encarou logo a princípio como uma guerra comercial. E ainda, de acordo com a Casa Branca, a ordem que ele autorizou tinha um mecanismo para, caso o México, a China ou o Canadá retalhasse, eles ainda teriam uma taxa maior, certo? Muito bem. E também, já de cara, considerando que esses três, né, México, China e Canadá, formavam ali 40% das importações do país. Aqui a justificativa dele: Trump tinha vindo a ameaçar a imposição de tarifas para garantir uma maior cooperação dos países para impedir a imigração ilegal, contrabando de produtos químicos usados para fazer o fentanil. Certo? Então essa foi a justificativa dele. Muito bem. A partir daqui, essa foi a primeira fala dele quando ele anuncia essas primeiras taxações aí sobre China, México e Canadá. Vamos ver como que isso foi se desdobrando. Vou voltar aqui para o vídeo e nós vamos continuar. Bom, aí nós já pulamos para o dia 3 de fevereiro. Dia 3 de fevereiro, México e Canadá fazem acordo com os Estados Unidos e as tarifas ficarão suspensas por 1 mês. Bom, assim que a notícia surgiu, os países já começaram então a correr atrás, porque já se sentiram ameaçados, uma vez que afetaria drasticamente a economia de cada um desses países. Então, todos eles já começaram a tomar suas providências para evitar que essas tarifas realmente acontecessem. E aí foi, logo no dia 3, lembrando que o anúncio foi no dia 1º, e no dia 3, já na segunda-feira, né, na sequência, o México e o Canadá já fizeram um acordo. Nós tivemos aqui, ó, no G1, vou colocar aqui para vocês, notícia do G1,
notícia do dia 3 de fevereiro, ó, 3 de fevereiro. Após México, o Canadá faz acordo com os Estados Unidos e tarifas ficarão suspensas por um mês. Primeiro-ministro Justin Trudeau voltou atrás sobre retaliação aos norte-americanos e reforçou que está implementando planos de 1,3 bilhão na fronteira com o país. Ou seja, ele entendeu a argumentação do Trump, falou assim: bom, se a questão é imigrante e a questão é o fentanil, então nós vamos reforçar ali a fronteira para evitar que imigrantes vá para os Estados Unidos e que os traficantes consigam mandar as drogas para lá. Muito bem. E aí então ele conseguiu aí elaborar esse acordo e evitar que as tarifas fossem aplicadas de pronto. No mesmo sentido, um pouco mais cedo, né, no mesmo dia, um pouco mais cedo, o México fechou um acordo. Aqui, ó, México fecha acordo mais cedo. O anúncio de Trudeau vem poucas horas após a presidente do México, né, a Claudia Sheinbaum, afirmar que chegou a um entendimento com Trump para pausar também por um mês as tarifas anunciadas pelo republicano contra o México. Bom, ela também falou que ia desenvolver ali, ia criar mesas de trabalho, que ia trabalhar junto com os Estados Unidos, fortalecendo ali o controle sobre as fronteiras, né, para evitar tanto a saída de imigrantes, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos, e bem como questão de drogas também. Enfim, ela conseguiu aí um acordo já na questão imediata. Muito bem. Aí, mas a vida continua e o Trump não para. O Trump não parou, continuou, e nós vamos ver o que aconteceu na sequência. Isso foi no dia 3, tá? No dia 3 de fevereiro. Muito bem. Bom, continuando então aqui o nosso vídeo, seguimos para o dia 4 de fevereiro. Dia 4 de fevereiro, tarifas de 10% sobre todos os produtos, sobre todas as importações chinesas. Então, no dia 4 de fevereiro, uma tarifa de 10% sobre todas as importações chinesas entraram em vigor. E aí a China, né, anunciou que ia retalhar. Lembrando que o primeiro anúncio foi sobre 3 países: China, México e Canadá. O México e o Canadá conseguiram fazer um acordo. E a China não teve acordo. Então, no dia 4 de fevereiro, entrou em vigor a tarifa de 10% sobre a China. Trazer a notícia aqui para vocês da BBC Brasil, da época. Aqui, ó, 4 de fevereiro de 2025. BBC Brasil, tá? Aqui, ó, BBC News Brasil. A China anunciou nesta terça-feira, 4/2, né, 4 de fevereiro, uma série de tarifas sobre produtos dos Estados Unidos em retaliação às tarifas sobre produtos chineses impostas pelo presidente americano Donald Trump. As tarifas chinesas, que entram em vigor na próxima segunda-feira, ou seja, lá no dia 10, incluem um imposto de 15% sobre carvão, gás natural liquefeito, bem como uma taxa de 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas, caminhonetes e alguns carros de luxo. Tarifa de 10% sobre todas as importações da China para os Estados Unidos começaram a ser aplicadas na manhã da terça-feira, dia 4/2. O Trump alegou que as tarifas em cima de produtos chineses é uma resposta ao déficit comercial com o país asiático e uma forma de forçar a China a interromper o fluxo de droga fentanil para os Estados Unidos. Aqui, então, ele já amplia o escopo, ele já amplia a justificativa dele. Então, em relação à China, a justificativa não era só o fentanil. A justificativa era também a questão do déficit comercial. Ele fala assim, ó, existe uma balança, nós estamos tendo prejuízo, então nós queremos equilibrar. Para equilibrar, nós vamos colocar uma tarifa de 10%. A China fez os cálculos e falou, bom, vamos retalhar. Retalhou aí, anunciando uma retaliação de 10% a 15%. 15% sobre carvão, gás natural liquefeito e uma taxa de 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas, caminhonetes e alguns carros de luxo. Tudo bem, a briga começou a ganhar fôlego aqui, na primeira resposta da China, porque até então o Trump
o que dava a entender era que ele esperava que todos os países corressem a ele. Ele então ameaçava com a taxa e ele esperava que os líderes de cada país corressem a ele para oferecer um acordo, para que ele pudesse verificar se o acordo era favorável ou não para o país dele, e aí ele fechava ou não o acordo, dependendo do quanto o país fosse ganhar, do quanto ele fosse arrecadar e trazer de volta para os Estados Unidos. A China não levou muito por esse lado, não. Vamos verificar aqui, vamos continuar. Voltando então aqui para o vídeo, já a partir do dia 4, nós vamos verificar então que no dia 10 de fevereiro, tarifas de 10% da China sobre carvão, sobre o gás natural liquefeito, petróleo importados dos Estados Unidos entraram em vigor. Então a China, ela ameaçou e quando foi no dia 10, entraram em vigor as medidas contra os Estados Unidos em retaliação. Certo? Então aqui os dois já começaram a aplicar sanção um ao outro. Muito bem, foi o que nós lemos aqui, nós verificamos, vou trazer aqui no monitor novamente para você verificar, ó, as tarifas chinesas que entram em vigor na próxima segunda-feira incluem um imposto de 15% sobre carvão, gás natural liquefeito, bem como uma taxa de 10% sobre petróleo, máquinas agrícolas, caminhonetes e alguns carros de luxo. Tá ok? Muito bem, vamos continuar aqui que tem bastante coisa para a gente verificar. Vai acompanhando aí para você não perder o raciocínio, para você ter uma visão panorâmica. Nós vamos chegar nos dias de hoje. Muito bem. Vai deixando o seu like, vai curtindo, vai compartilhando aí, vai comentando. Bom, então, dia 10 de fevereiro. No dia 10 de fevereiro, tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio de todos os países são anunciadas por Trump. Então, aqui você já vai perceber aquela visão dele de reindustrializar os Estados Unidos já começa a ficar mais evidente. Trazer para vocês aqui a notícia do Brasil de Fato. Eu peguei a notícia. São vários veículos, não é? Porém, eu peguei a do Brasil de Fato, mas aí você são várias notícias, gente, vários veículos. Eu coloquei veículos diferentes para você ver que a nossa opinião, a nossa análise ela é bem ampla. Bom, então aqui notícia do dia 10 de fevereiro de 2025, ó, o veículo é Brasil de Fato. Trump impõe tarifas de 25% sobre importações de aço e alumínio dos Estados Unidos. O presidente republicano assinou decretos nesta segunda, dia 10, na Casa Branca. Brasil estuda retaliação. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cumpriu suas ameaças de impor tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio do país. A medida afeta o Brasil, uma vez que os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de aço. Aí ele falou assim: hoje simplifico nossas tarifas sobre o aço e alumínio. Enquanto ele assinava as ordens, ele falou isso, né? É 25% sem exceções e sem isenções. Muito bem. Nossa nação precisa que o aço e o alumínio permaneçam na América, não em terras estrangeiras. Precisamos criar para proteger o futuro, ressurgimento da manufatura e produção dos Estados Unidos, algo que não se vê há muitas décadas. Então aqui, a ideia do Trump já começa a ficar clara, a mentalidade dele já começa a ficar muito evidente. De que a ideia dele é transformar novamente os Estados Unidos numa manufatura, trazer para os Estados Unidos de novo a linha de produção que os Estados Unidos terceirizaram com o tempo, colocaram a linha de produção em outros países para conseguir mão de obra mais barata, na China, em outros países, não é? Diversos países, óbvio que os Estados Unidos encontrando mão de obra barata, ele simplesmente tirou as fábricas dos Estados Unidos e aí ficava só ganhando o lucro mesmo. Pois bem, a ideia dele é, se eu quero trazer de volta as fábricas, trazer de volta a indústria, então eu preciso ter o aço e eu preciso ter o alumínio, entre outros produtos, não é? Então ele falou, quem quiser vai ter 50% aí de aumento. Muito bem. Nós vamos verificar que isso ainda vai piorar, tá certo? Até aqui,
ainda não tá se não há comentário sobre a taxação da China. Vamos continuar. Voltando ao vídeo, então, saindo aqui do dia 10, nós estamos no dia 10, dia 10, vamos para o dia 13. 13 de fevereiro de 2025. Trump anuncia investigação conduzida por seu governo para impor tarifas recíprocas a outras nações e cita etanol brasileiro. Bom, aqui é o seguinte, ele já começou a perceber que o discurso das drogas, o discurso dos imigrantes não ia caber para todo mundo. Né? Coube ali no início para o México, para o Canadá, ali para a China, mas ele queria ampliar essas taxações, então ele não ia conseguir utilizar o argumento das drogas e da imigração com todo mundo. Então o que ele fez? Ele chamou a equipe dele e falou assim: ó, faz o seguinte, faz uma análise nos parceiros dos Estados Unidos e verifica quais são os parceiros que a gente está tendo déficit. E aí, com esse que a gente tiver déficit, a gente vai taxar para poder equilibrar a balança. Essa é a ideia. Vou trazer aqui para vocês a notícia. A notícia a gente pegou da Reuters, aqui. Vou trazer aqui para vocês, da Reuters. Notícia do dia 14 de fevereiro de 2025. Trump ameaça novas tarifas na tentativa de reformular o comércio. Então, ele vem aqui, dia 13 de fevereiro, Reuters. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encarregou sua equipe econômica de elaborar planos para tarifas recíprocas sobre todos os países que tributam a importação dos Estados Unidos. Ou seja, quem tributa a importação dos Estados Unidos também vai ser tributado na mesma medida, aumentando o risco de uma guerra comercial global com amigos e inimigos americanos. Então aqui ele traz uma fala do Donald Trump aqui, Em relação ao comércio, decidi por uma questão de justiça que cobrarei uma tarifa recíproca, ou seja, o que quer que os países cobrem dos Estados Unidos, nós cobraremos deles, nem mais nem menos, segundo os argumentos dele. Ele ia verificar, fazer uma análise, ele deu um prazo para a equipe dele, até 1º de abril, para trazer aquela resposta, e aí, de acordo com que eles trouxessem, ele ia taxar os outros países, observando que não tem como ele manter o argumento do fentanil, do imigrante ilegal com todo mundo. Então, ele teria que ter ali uma argumentação um pouco mais técnica. Muito bem, vamos continuar aqui, então. Voltando aqui, vamos ver, nós estamos no dia 13. Tem muita coisa para acontecer. Bom, 4 de março. Pulamos do dia 13 para o dia 4 de março. Trump impõe tarifa adicional de 10% sobre a China. Perdão, volto aqui só um pouquinho. Bom. Trump impõe tarifa adicional de 10% sobre a China e uma tarifa de 25% sobre Canadá e México. Bom, aqui nós vamos... Lá no começo, a primeira coisa que ele fez foi... impôs tarifa sobre a China, sobre o Canadá e sobre o México. Canadá e México negociaram uma suspensão de 30 dias. Só que aí acabou o prazo, não é? Então aqui ele está cumprindo, impondo aqueles 25% que ele tinha prometido anteriormente, ele está cumprindo agora, no dia 4 de março. Só que acontece o seguinte, para a China já tinha tido uma taxação de 10%, e aí agora ele coloca mais 10%. Tá certo? Muito bem. Vamos ver aí a notícia do G1. Bom, a notícia do G1 aqui. Vou colocar para vocês aqui no monitor. Notícia do G1. Canadá, China e México anunciam novas taxas a produtos dos Estados Unidos em resposta ao tarifaço de Trump. O presidente norte-americano anunciou que as tarifas de importação de 25% sobre Canadá e México passaram a valer na terça-feira. Essa notícia aqui para vocês, dia 4/3, tá? 4 de março.
Para a China, houve uma taxa adicional de 10%. Ou seja, já tinha tido 10%, aí colocou mais 10%, passando então a 20%. O Canadá, a China e o México anunciaram novas taxas de importação aos produtos dos Estados Unidos. As medidas vêm em resposta às tarifas impostas pelo presidente Donald Trump, que começaram a valer na terça-feira, dia 4. O Canadá foi o primeiro a responder o tarifaço de Trump. Depois veio aqui a vez da China, aqui, ó. A China, Pequim, não apenas impôs novas taxas de 10% a 15% sobre exportações agrícolas, como também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas dos Estados Unidos. Nós vamos ver isso aí com calma. Vamos lá. Bom, vamos continuar aqui no nosso vídeo para ver o desdobramento. Então, no dia 4, ele impõe essas tarifas sobre China de 10% e 25% para Canadá e México. Continuando aqui. Bom, no dia 4 de março, no mesmo dia, é aquilo que a gente acabou de ler. No mesmo dia, né? Ó, no dia 4 de março, a China respondeu com tarifas de 10% a 15% sobre produtos agrícolas, restrições de exportação e investimento a 25 empresas dos Estados Unidos. Foi essa aqui que nós acabamos de ler. Vou colocar novamente para vocês rapidamente. Tem muita coisa, já tá, gente? Não dorme, não. Então, aqui, ó. Pequim aqui, ó. Pequim não apenas impôs novas tarifas de 10% a 15% sobre as exportações agrícolas dos Estados Unidos, como também anunciou novas restrições de exportação e investimento a 25 empresas dos Estados Unidos. Na época, Pequim alegou motivos de segurança nacional. Isso aqui foi uma medida também muito, muito forte da China, tá? Porque ali entrou empresas de tecnologia e aí aí foi ficando mais complicado, aí foi ganhando característica de guerra mesmo. Bom, segundo o governo chinês, produtos como frango, trigo, milho, algodão terão uma taxa adicional de 15%, enquanto soja, sorgo, carne suína, carne bovina, produtos aquáticos, frutas, vegetais, laticínios sofrerão uma taxa extra de 10%. As medidas passam a valer em 10 de março. Bom, nesse caso, a expectativa aqui dos chineses era que as taxas impostas afetariam aí cerca de 21 bilhões em exportações de produtos agrícolas e alimentícios norte-americanos. Tá? Bom, aqui a coisa foi ficando bem drástica, já foi ganhando um caráter de guerra comercial mesmo, porque aí nós já estamos falando das duas maiores potências econômicas. Os Estados Unidos iniciou uma taxação, a China respondeu, os Estados Unidos aumentou, a China respondeu de novo, e aí foi nascendo um clima complicado. Muito bem, vamos continuar no nosso vídeo e vamos ver os desdobramentos disso tudo. Bom, então, do dia 4 a China respondeu, e no dia 12 de março de 2025, tarifas de 25%, tarifas de 25% sobre aço e alumínio entram em vigor para todos os países. A China pagará 45% devido a tarifas anteriores. Reportagem da Band News. Vou colocar aqui para vocês também. Bom, aí lembra que ele tinha feito a promessa de colocar uma taxação de 25% sobre o aço e o alumínio? Ele cumpriu, ok? Para todos. Só que para a China, um pouco mais, porque a China já tinha tido uma taxação anterior. Bom, aqui então, a Band News, tá? Tarifaço de Trump sobre aço e alumínio entrou em vigor. Brasil será um dos mais afetados. Enquanto isso, o Banco do Canadá e a União Europeia anunciam retaliações. O tarifaço sobre aço e alumínio global imposto por Trump entrou em vigor na quarta-feira 12. Brasil, como principal exportador de alumínio e segundo maior vendedor de aço bruto para os Estados Unidos, será severamente afetado.
Porta-voz da Casa Branca afirmou que a decisão anunciada pelo presidente dos Estados Unidos no início de fevereiro se aplica ao Canadá e a todos os outros parceiros comerciais. Nas primeiras horas da quarta-feira, Trump impôs uma taxação de 25% sobre as importações de aço e alumínio. O Canadá, o maior fornecedor estrangeiro desses metais para os Estados Unidos, anunciou tarifas retaliatórias em resposta. A partir do dia seguinte, haveria então uma taxação de 25% sobre 20,8 bilhões em produtos importados dos Estados Unidos, afetando, por exemplo, computadores e equipamentos esportivos. Enquanto isso, o Banco do Canadá anunciou uma redução na taxa básica de juros em 25 pontos, para 2,75%. Alertou sobre uma possível nova crise. Enfim, essa medida aí é para preparar a economia para os danos potenciais causados pelo tarifaço. A União Europeia também anunciou uma ação comercial retaliatória com novas taxas sobre produtos industriais agrícolas dos Estados Unidos. Bom, a cobrança da União Europeia entraria em vigor em abril. Então é isso. Percebam que as coisas foram ganhando aqui um formato de drama mesmo, né? Bem dramático. Então vamos voltar para o nosso vídeo. Vamos continuar avançando no tempo aqui. Do dia 12 de março, nós vamos para o dia 26 de março, em que o Trump anunciou tarifas de 25% sobre automóveis, a partir do dia 3 de abril e sobre peças automotivas até 3 de maio. A notícia do UOL. Vou trazer aqui para vocês, vou colocar aqui na tela também para vocês acompanharem. Aqui, ó. Notícias do UOL do dia 26 de março, certo? Trump impõe tarifas de 25% sobre carros fabricados fora dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ampliou a lista no dia 26, né? A lista tarifária com imposição de uma taxa de 25% sobre todos os automóveis que não são fabricados nos Estados Unidos, além de suas peças. Bom, a decisão representou um golpe para o setor automotivo e para países como Canadá e México. Você vê que Canadá e México muito visado ali, né? O Trump ele já estava com uma ideia ali, inclusive de anexar o Canadá, né? Depois dá para entender melhor sobre isso, uma vez que também a gente pode falar de terras raras no próximo vídeo. Mas a gente fala disso com mais calma. Bom, então foi isso. O Washington reconheceu que as tarifas prejudicariam seus aliados, mas se considera vítima da deslocalização da produção para outros países. É aquela ideia, né? Tira as fábricas dos Estados Unidos, leva para produzir em outro lugar por algum ganho, algum interesse, seja mão de obra, seja outro interesse, e aí depois quer trazer tudo de volta, então toma essas medidas. Famoso protecionismo. Bom, vamos cobrar dos países por fazer negócios em nosso país e levar nossos empregos, levar nossa riqueza, afirmou Trump no Salão Oval. Na verdade, não foram os países que levaram, na minha opinião, não foram os países que levaram os empregos dos Estados Unidos. Na verdade, foram os Estados Unidos que terceirizaram a mão de obra. Então, você terceiriza a mão de obra, aqui no seu país você fica sem emprego. Você está terceirizando, está colocando a fábrica em outro país por mão de obra barata, né? Você está economizando na mão de obra, e aí, no seu país, a tendência é ficar sem emprego. Bom, voltando então. Voltando para o vídeo, nós temos agora, caminhando aqui, do dia 26 de março, nós vamos avançar para o dia 2 de abril. 2 de abril de 2025. Trump anuncia um pacote de tarifas recíprocas sobre dezenas de países, incluindo a China. Perdão, vou voltar aqui só um pouquinho, só para... Trump anuncia um pacote de tarifas recíprocas sobre dezenas de países, incluindo a China, que deveria ter suas tarifas aumentadas para 34%. Então aqui foi um famoso dia que ele fez, que ele mostrou aquela placa dele com diversos países, e nem todos, não é? Ali falando, olha, tal país vai ser taxado em tanto, tal. Vou trazer aqui para vocês, colocar aqui no monitor a notícia do UOL, que chamou Dia da Libertação. Trump anunciou hoje tarifa
tarifas a países e produtos. Aqui, ó, dia 2 de abril, né? 2 de abril. O tarifaço promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve ser anunciado hoje às 17. Ainda com algumas dúvidas que precisam ser respondidas. Ali tinha dúvidas se as tarifas se somariam ou se elas sobreporiam umas às outras, enfim. Haviam algumas dúvidas naquele momento. Até que todos os detalhes sejam publicados pela Casa Branca, há um misto de apreensão por parte de líderes mundiais, de representantes econômicos, que ainda não sabem exatamente como será a nova cobrança das tarifas americanas. Bom, o tarifaço foi anunciado logo após a posse de Trump, em 20 de janeiro, que foi aquele que a gente falou lá no começo, e agora ele estava trazendo um anúncio geral, certo? O Trump justifica o aumento das taxas, dizendo que os Estados Unidos saem perdendo atualmente nas relações comerciais, então ele começa a fazer análise do déficit, qual país ele tem déficit, qual ele não tem. Trump costuma chamar os países que cobram mais taxa de importação de injustos, diz que o objetivo é fazer a economia americana ficar novamente forte, incentivando a produção local em vez de importação de produtos prontos. É aquela ideia que a gente está falando até agora. Muito bem, vamos continuar avançando. Do dia 2 de abril, nós vamos avançar vamos avançar não. Ainda no dia 2 de abril, vamos dar uma melhorada aqui na notícia. Trump anuncia tarifa base de 10% para todos os países, salvo casos específicos, na notícia do Poder 360. Vou colocar aqui para vocês também no monitor. Bom, então chegou à conclusão que 10% para todos. Trump anuncia tarifa recíproca de 10%. Aparece ali contra o Brasil, mas na verdade para diversos países. Medida entra em vigor no sábado, dia 5 de abril, busca equilibrar cobrança sobre produtos norte-americanos. Notícia aqui do dia 2 de abril também. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós vamos falar bastante o nome dele, vocês vão ver várias imagens dele, né? Enfim, a ideia é toda dele, é ele que está à frente disso, e aí a gente vai falando mesmo, não tem como fugir. Bom, então, ele confirmou na quarta-feira a aplicação de uma tarifa recíproca de 10% sobre os brasileiros, né? Não só para os brasileiros, vários países aí. O mesmo patamar que Trump alega que o Brasil cobra de bens norte-americanos. Então, lembra que ele separou uma equipe para essa equipe fazer uma análise? Olha, vai lá e analisa os países que nós negociamos e vê qual país tem déficit, qual não tem. E aí ele fez essa análise, chegou a esse coeficiente e aplicou aí sobre várias pessoas. Ali a gente fala que tem algumas exceções, porque, por exemplo, a China foi diferenciado e outros também. Muito bem. A taxa será a mesma para todos da América Latina, exceto Venezuela e Nicarágua. Aqui, Venezuela e Nicarágua, porque ele considera país de regime fechado, né? Muito bem. Para países que cobram mais de 20% dos produtos dos Estados Unidos, Washington aplicará uma taxa recíproca equivalente à metade. A China, por exemplo, será taxada em 34%. A União Europeia em 20%. Isso é meio recíproco, não totalmente recíproco, disse Trump. Ele sempre fala assim, né? Enfim. Bom, o decreto estabelece as tarifas, foi assinado na quarta-feira e a íntegra estava lá, disponível. Beleza. É isso. Então nós vimos aí, vamos voltar aqui para o vídeo. No dia 2 de abril, Trump anuncia tarifa base de 10% para todos os países, alguns casos específicos, que foi, por exemplo, a China, né? E a Nicarágua, a Venezuela, por alguns pontos específicos. Muito bem. Vou continuar aqui no vídeo, avançando, para não ficar um vídeo muito longo. No dia 3 de abril, as tarifas de 25% sobre carros entram em vigor. Lembra que estou anunciando que eu vou taxar a produção de carros em 25%. Todo carro que não é produzido aqui nos Estados Unidos vai ser taxado em 25%. E isso ele estava incentivando, na ideia dele, ele estava imaginando que, bom, os produtores de carro vão querer vir produzir carro nos Estados Unidos. E aí fortalece a indústria nacional. Essa é a ideia dele, trazer de volta para os Estados Unidos
os produtores, os fabricantes, enfim, a indústria. Essa notícia foi retirada da Exame, revista Exame, vou colocar aqui para vocês rapidamente. Está quase acabando, tá, gente? O presidente Donald Trump anunciou nesta quarta-feira, dia 2, seu maior pacote de tarifas de importação até agora, que deverá afetar de forma profunda o comércio global. A situação só fica mais tensa, pois as tarifas sobre importações de automóveis entram em vigor nesta quarta-feira, 3. Os veículos serão taxados em 25% adicionais. 25% adicionais. A nova taxa valerá para carros de passeio, picapes prontas, assim como para algumas autopeças como motores. Bom, haveria ali uma regra, né, para peças que seria implementada até dia 3 de maio, teria algumas exceções, enfim, porque tem produto também, tem carro também que o carro é fabricado em algum país, mas as peças saem dos Estados Unidos, enfim, então teria que calcular isso aí, tá bem? Bom, o presidente disse esperar que a mudança ajude a aumentar o número de indústrias que produzem veículos dentro dos Estados Unidos. Olha só, lembra que nós estamos tentando entender a mentalidade do Make America Great Again. Faça a América grande de novo. Vamos industrializar, vamos trazer a produção aqui para dentro, porque a gente vai ter emprego e gerar renda e assim vai. Muito bem. Vamos então aqui avançando. Depois vocês podem consultar aqui, tá, gente? As notícias. Bom, do dia 3 de abril foi para o dia 4 de abril. China anuncia tarifas de 34 sobre produtos dos Estados Unidos a partir do dia 10 de abril em retaliação ao tarifaço de Trump. Bom, lembra que ele colocou uma tarifa base de 10%, só que tinha algumas exceções, e a exceção da China era 34%? Então a China falou, bom, 34% lá, 34% cá. Notícia aqui do Brasil de fato, vou colocar para vocês aqui na tela, para vocês acompanharem. China anuncia tarifas de 34% sobre produtos dos Estados Unidos em retaliação ao tarifaço de Trump. Perceba como parece cada vez mais uma guerra tarifária e como isso vai ser escalonado com o passar do tempo. Ou seja, vai ganhar cada vez uma proporção maior à medida em que o tempo vai passando e à medida que cada um vai retalhando o outro. Aqui nós já estamos em 34%. Bom, medida de Trump derruba bolsas, faz preço do petróleo despencar e acende alerta internacional. Notícia do dia 4 de abril. A China anunciou na sexta-feira 4 a aplicação de tarifas adicionais de 34% sobre todas as importações provenientes dos Estados Unidos, como resposta direta à ofensiva tarifária do presidente norte-americano Donald Trump, que impôs a mesma alíquota sobre produtos chineses no início da semana, que foi aquela que a gente leu. A medida entra em vigor a partir do dia 10. Além disso, Pequim informou que vai impor controles sobre a exportação de 7. Perceba que aqui, nesse ponto, a China deu uma alfinetada muito forte quando ela fala o seguinte, ó. Pequim vai impor controle sobre a exportação de 7 elementos de terras raras. Aqui tocou no tendão de Aquiles, né? Aqui mexeu. Aqui mexeu pesado, porque terras raras, produção de armamento, produção de bateria, de chip e assim vai. Bom, entre esses elementos está ali o gadolínio, ítrio, que são essenciais para equipamentos médicos, produtos eletrônicos, e enfim. E outra coisa também que a China falou é que levaria o assunto à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Bom, o governo chinês classificou as tarifas de Washington como uma intimidação unilateral que fere as normas internacionais. Bom, as importações de 6 empresas dos Estados Unidos foram suspensas também, né? E uma delas era a CID, que atua nos Estados Unidos, mas pertence à chinesa COFCO. A Administração de Alfândegas detectou níveis excessivos de
zearalenona, meu Deus, uma substância tóxica produzida por alguns tipos de fungos no sorgo exportado pela empresa para a China recentemente. Outras empresas com exportações suspensas foram American Proteins, Mountaineer Farms of Delaware, Darling Ingredients. Recentemente elas tiveram... Meu inglês não é horrível, tá? Recentemente elas tiveram detectada salmonela em suas exportações de carne, de aves, farinha e ossos. Enfim, uma retaliação muito pesada. Depois vocês podem ler aqui com calma, tá? Pra gente não perder muito tempo. Continuar avançando. É só para vocês entenderem o cronograma, o panorama geral da coisa. Para saber por que nós chegamos hoje aí no dia 31 de julho, desse jeito, da onde partiu, de onde vêm essas ideias todas. O que eu gostaria de entender é só você assistir o vídeo aí que você vai sair daqui dando aula de tarifas, tá? Vai chegar amanhã na firma, na fábrica, na escola e vai contar a história aí pro pessoal. Pois bem, vamos lá, vamos continuar aqui o vídeo então. Do dia 4 de abril a gente avança para o dia 5 de abril. Tarifas universais de 10% entram em vigor, elevando a tarifa da China para 30%. Bom, notícias da Isto É. Vou colocar aqui para vocês. Tarifaço dos Estados Unidos entra em vigor com sobretaxa global de 10%. Trump volta a defender a medida. As tarifas globais de 10% sobre produtos importados vindos de diversas origens entraram em vigor no sábado, dia 5. A medida atingiu o Brasil. A tarifa geral mínima de 10% passa a valer no sábado, enquanto as tarifas individualizadas entrarão em vigor na próxima quarta. A tarifa de 10% será aplicada também às nações que o presidente Trump selecionou para as sobretaxas mais elevadas por meio da sua medida tarifária recíproca, caso da União Europeia e da China. As tarifas recíprocas entrarão em vigor em 9 de abril. Até lá, esses países enfrentarão tarifas de 10%, conforme confirmou a Casa Branca. Alguns bens estão sujeitos às tarifas recíprocas. O aço, o alumínio, que já foram tarifados, não sofrerão nova tarifação. Segundo a Casa Branca, o tarifaço de Trump atinge mais de 180 países. Pois é antiga. A gente vai ver que é uma história que começou desde lá da diplomação do Trump. Na verdade, começou antes, né? Começou lá desde as promessas de campanha dele. Ele só está cumprindo as promessas do que ele prometeu pro pessoal lá que votou nele, tá certo? E isso vai se desdobrando. Muito bem. Vamos continuar avançando aqui. Do dia 5 de abril, ainda tem um bom chão ainda para a gente caminhar. A gente vai chegar no dia 7 de abril. Trump responde retaliação da China ameaçando uma tarifa de 50%. 50%, além da taxa recíproca de 34% caso não houvesse recuo da China. Lembra que a China taxou em 34%? Então, aí os Estados Unidos falou, peraí, se vocês não recuarem desses 34%, eu vou impor um adicional de 50% e aí vai chegar a 84%. Nossa, essa notícia está lá na tribuna. Vamos dar uma olhada aqui. Tribuna da imprensa. Trump ameaça taxar a China em mais 50% na quarta-feira. A ameaça foi feita após a retaliação chinesa, depois da divulgação das tarifas de reciprocidade. Notícia aqui do dia 7 de abril. Depois vocês deem uma olhada com calma, tá? Em mais um capítulo contra a China, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou, na segunda-feira 7, elevar mais uma vez as tarifas de importação contra o país asiático. A ameaça foi feita em sua conta no Truth Social. A ofensiva contra os chineses veio após a retaliação de Pequim aos 34% de tarifação recebidas na última quarta-feira 2 e que entraram em vigor no sábado 5. A China já havia sido sobretaxada em 20%. Todo esse cronograma que a gente está vendo aí, essa cronologia, se você for ver, a China já tinha recebido 20%, e aí você vê que já chegou a 54%. Agora, o presidente republicano ameaça impor tarifas de 50% contra a China a partir de quarta-feira, se eles não voltarem atrás. Então, aí chegaria a 54%. Somado às tarifas anteriores, as importações chinesas foram oneradas em 54%, e ainda ele faz essa ameaça. Muito bem, vamos continuar. Isso aqui vai dar o que falar ainda, tá? Não percam cenas dos próximos capítulos. Dia 7, nós vamos avançar.
Pro dia 9. Dia 9 de abril, agora ficou, coloquei até esse joguinho aqui, tá? Vocês vão perceber, notícia da Forbes. Estados Unidos, no dia 9 de abril, Estados Unidos aplica a taxa adicional de 84% sobre a China, elevando o total para 104% sobre todas as importações. Notícia da Forbes. Vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem. Depois vocês podem fazer a pesquisa de vocês, tá, gente? Perdão, volta aqui. Aqui, notícia da Forbes, do dia... deixa eu achar aqui a data. Deve estar aqui em cima. Cadê? Forbes, tal. Aqui, ó. A data aqui, ó. Dia 8/4. Guerra comercial escala mais uma vez e Estados Unidos elevam taxação da China para 104%. Donald Trump não gostou da resposta chinesa às tarifas de 54%, que foram impostas na semana passada. Meu Deus. A guerra comercial iniciada por Trump acaba de ganhar mais um capítulo. Nesta tarde, um representante da Casa Branca afirmou que vão impor tarifa de 104% sobre a China a partir das 3h01, horário de Brasília. A nova medida americana acontece após a China se recusar a suspender as tarifas retaliatórias sobre os produtos norte-americanos. O prazo definido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para um acordo se encerrou na terça-feira. Então, vocês veem aí que aquilo que começou como uma taxação unilateral, né, dos Estados Unidos, os Estados Unidos começou tomando aí atitudes contra os países, tomou contra a China, contra o México, o Canadá, e a China, lembrando que a China é uma grande potência, não é? Então, ela falou, bom, peraí, vamos com calma, vamos responder, e não é assim, vamos sentar, vamos conversar, guerra tarifária não leva ninguém a nada, não há vencedores, mas toma a taxação. Os Estados Unidos não gostou daquilo e respondeu. E foram respondendo um ao outro, tá? Vamos ver como isso avança, gente. Do dia 9, isso desemboca no dia 10. Olha só. Perdão, ainda no dia 9. Olha só, no dia 9. Dia 9, China anuncia tarifas retaliatórias de 84% sobre as importações de produtos dos Estados Unidos. Olha só como uma coisa foi ganhando uma dimensão absurda. Intensificando a guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. Notícia da Band News, foi aquela que quase entra aqui. Vamos ver. Aqui. Guerra comercial. China anuncia tarifas de 84% sobre produtos dos Estados Unidos. Resposta a tarifas de 104% do governo Donald Trump foram divulgadas na quarta-feira 9, no mesmo dia. A China anunciou na quarta-feira 9 a aplicação de taxas de 84% sobre os produtos dos Estados Unidos. A cobrança será feita a partir da meia-noite de quinta, horário local, 13 horas no horário de Brasília. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, falou em coletiva que os Estados Unidos continuam aplicando tarifas aos chineses indiscriminadamente. Ainda pediu para os norte-americanos pararem com seu comportamento arrogante e intimidador. As declarações foram respostas às tarifas de 104% impostas por Donald Trump aos chineses e que entrariam em vigor na quarta-feira, mantendo a guerra comercial global. Lin Jian acrescentou também que os Estados Unidos devem adotar uma atitude de igualdade, respeito e benefício mútuo se quer resolver o problema por meio de conversas. Foi ganhando um tom dramático. Vamos ver no que dá ainda. Estamos no dia 9 de abril. Muito bem, gente, não saia daí, deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, porque aqui a informação não para. Ainda no dia 9, esse dia foi um dos dias mais drásticos aí, parece novela. Bom, dia 9 de abril é uma queda de braço, tá, gente? O Trump elevou a tarifa para 145% sobre as importações da China, com efeito imediato. Daí... aí é aquelas, não vou ceder, você não cedeu, eu também não vou ceder, e além de não ceder, vou aumentar.
tá bom? Então ele aumentou aí para 145%, estava em 104, ele aumentou para 145%. Vou colocar aqui no monitor a notícia do G1. Vamos lá. Notícia do G1 do dia... Ai, gente, vamos com calma aqui, ó. 10/4/2025. Dá para ver aqui, ó. Notícia do dia 10/4/2025. Tarifas dos Estados Unidos contra a China somam 145%, esclarece Casa Branca. Presidente americano Trump anunciou o aumento das taxas sobre os produtos importados da China na quarta-feira 9, devido às retaliações aplicadas por Pequim. As tarifas aplicadas pelos Estados Unidos aos produtos importados da China somam 145%, afirma Casa Branca. O presidente americano Trump anunciou o aumento das taxas contra os chineses de 125%, com efeito imediato devido a retaliações aplicadas por Pequim. A Casa Branca esclareceu que o aumento é em relação à taxa de 84% anunciada por Trump na semana e que, por sua vez, se soma à tarifa de 20% relacionada ao fentanil imposta lá no começo. Então foi os 20% do começo, mais aquela briguinha que teve aí, chegando a 125%. Então, chegando a meu Deus, 145%, é taxa sobre taxa. Então estava 20%, aí veio uma taxa de 125%, então, somando, deu 145%. Muito bem. Depois vocês leiam com calma, tá? Porque a coisa vai ficando, conforme a coisa foi ampliando, aumentando, foi ficando meio confuso. Muito bem. Vamos continuar. Continuar aqui do dia 9, ele vai avançar para o dia 9 ainda. Trump anuncia pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas para os países, com exceção da China. Tarifa universal de 10%, no entanto, permanece em vigor. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte: todos os países que estavam sendo taxados, quer seja de 20, 25, 40, houve uma pausa de 25%, em todos que estavam sendo taxados acima de 10%. Aí ele trouxe todas as tarifas para 10% e falou assim, ó, bom, vou suspender todas as tarifas recíprocas, vou deixar a tarifa base, que foi aquela tarifa que ele anunciou lá no dia 2 de abril. Aí então ele fala o seguinte: a única tarifa que vai continuar valendo é a tarifa sobre a China. Porque aí, no caso, ele falou assim, ó, eu imagino que ele tenha pensado, vou focar todos os esforços nesse caso da China. Até porque, se ele ficasse arrumando encrenca muito grande com muita gente, prejudicaria demais ali os Estados Unidos. E você sabe, a campanha do Donald Trump, ela foi patrocinada por grandes empresários, por big techs. Teve muito dinheiro injetado ali e toda essa tarifação já estava afetando ali esses investidores, não é? Então os investidores também, peraí, vamos com calma, estou perdendo aqui, estou perdendo bilhões, estou perdendo trilhões, então vamos com calma, não é? Muito bem. Tem alguns aspectos que a gente não está abordando aqui, por exemplo, a participação do Elon Musk, do Soros, enfim, um monte de gente aí que está envolvida e vai pressionando também para poder dar uma aliviada. Senão, você deixa de ganhar, aí você já fica complicado, não é? Mas vamos avançando aqui. Notícia da CNN Brasil. Vou colocar no monitor para vocês rapidamente. Depois, gente, vocês vão voltando aí e consultando. Trump limita tarifas recíprocas em 10% por 90 dias e a China tem a taxação aí de 125% mantida. Na verdade, 145%, não é? Muito bem. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quarta-feira que limitará suas tarifas recíprocas a 10% por um prazo de 90 dias. Ao mesmo tempo, ele anunciou que aumentaria as taxas de importação sobre a China para 125%, intensificando a guerra comercial com Pequim. Muito bem.
Esse anúncio ele fez lá na rede dele, na Truth Social, e aí é o que a gente tem aí. Beleza? Depois vocês voltem aí e leiam com calma, senão a gente vai ficar muito tempo, né, aqui. Vamos avançar. A gente só quer ter um panorama. Aqui no dia 11 de abril, inclusive dia do meu aniversário, 11 de abril, China aumenta suas tarifas retaliatórias sobre importações dos Estados Unidos para 125%. Estava em 84%, então os Estados Unidos falou, ó, a sua vai ser 125%, ele falou, legal, 125% também. Então, equiparou, ficou aí 125, 125%. Tá certo? A notícia da CBN, vou colocar aqui no monitor para vocês, dia 11 de abril. A China anunciou que vai aumentar as tarifas dos produtos dos Estados Unidos de 84% para 125%. A nova taxação do gigante asiático sobre produtos americanos é mais uma resposta às medidas impostas pelo presidente Trump. Depois vocês voltam aí, ó, notícia da CBN, tá certo? É uma notícia ainda de abril, né? Que é 11 de abril de 2025, ó. Tá certo? Depois vocês voltam lá e dêem uma olhada. Vamos avançando. Deixa seu like, gente. Comenta, compartilha. Aqui você vê a informação de verdade. Não tem porquê. Tudo isso é público, é acessível. Tá certo? Só que aqui a gente está sistematizando tudo, está tentando pegar uma visão panorâmica para ficar mais fácil o entendimento. Para quando você chegar lá na roda de conversa lá do futebol, do churrasco, na faculdade, lá no serviço, você poder argumentar com quem tá falando com você. Tá? Seja de qual seja o seu viés político, você tem que ter a informação. Não é mesmo? Pois bem. Então, continuando aqui, do dia 11, nós vamos partindo, vamos avançando, chegamos no dia 12. 12 de abril, Trump recua, aí aqui já começa um recuo, né? Mais um recuo, na verdade. Trump recua de tarifas extras sobre smartphones e computadores. Esses produtos estão sujeitos a uma tarifa de 20%. Bom, aqui, gente, é aquilo que eu estava falando anteriormente. Quem patrocinou, quem investiu na campanha do Donald Trump foram as Big Techs, foram os grandes empresários. E as medidas que ele estava tomando contra a China estavam afetando essa galera, não é? Uma vez que, aonde que é produzido o smartphone aí, o seu iPhone? Onde que é produzido o seu iPhone? Entendeu? Onde que é produzido? É produzido na China. Então, vamos com calma. Vamos com calma, porque começou a afetar uma galera e aí essa pressão desses empresários também fez o Trump dar uma baixada na bola aí, porque ele viu que a China não estava recuando. Então, os seus investidores falou, peraí, calma lá, vamos com calma. Não é? Então, ele se sentiu obrigado a baixar as tarifas, pelo menos em relação a alguns produtos. Vamos lá na notícia do Metrópolis, que rapidamente, um monitor, só para vocês terem aqui a notícia mesmo, mas depois... Olha lá. Notícia do Metrópolis, em novo recuo, Trump tira celulares, computadores e chips do tarifaço. Por quê? Porque está afetando, gente. Está afetando os seus investidores, não é? Então, tem que tirar. Ó. Governo dos Estados Unidos não aplicará as novas tarifas a celulares, laptops, discos rígidos, processadores de computador, chips. E por quê, né? Vamos lá. Depois você dá uma olhada quem estava lá no dia da posse da diplomação do presidente Trump. Quem estava com ele? Quem eram as pessoas que estavam com ele lá? Então você vai ver que há uma pressão também no seu investidor, né? Muito bem. Bom, vamos que a gente vai avançar. Depois vocês voltam aqui a notícia do Metrópolis, tá? Voltando aqui do dia 12, nós vamos avançando. Então já deu um salto nas declarações aí. Deu um salto. Do dia 12 foi para o dia 24 de abril. China revoga tarifas retaliatórias sobre alguns semicondutores fabricados nos Estados Unidos. Bom, aqui você vê que é assim. Os Estados Unidos começou uma guerra. Ele foi e taxou a alguns países. A China foi e revidou. À medida que os Estados Unidos baixou a guarda, retrocedeu, a China também, né, retrocedeu.
tá bom? Voltou um pouco aí. Assim que os Estados Unidos anunciaram que estava recuando, a China também recuou e pode ver que tirou lá um pouco lá dos semicondutores e coisa e tal. Tá certo? É porque é prejudicial, não é? Vou colocar aqui a notícia para vocês verem. CNN. China recua sobre semicondutores, recua a tarifa sobre semicondutores fabricados nos Estados Unidos, dizem agências. Isenções se aplicam a circuitos integrados, microchips, semicondutores. Aqui nós temos que entender também, gente, que esses itens, eles são essenciais também para armas, para drone, míssil, toda essa área aí de tecnologia, desenvolvimento de inteligência artificial, tudo tá incluso aqui, tá? Tudo tá incluso aqui. Lembrando que a batalha também se dá nesse campo. Se dá no campo da inteligência artificial, no campo das armas aí de guerra, tá certo? Lembrando que nós temos, desde então, nós ainda tínhamos a guerra lá da Ucrânia em andamento. Depois também teve aí a guerra do Irã com Israel, enfim, e vários outros conflitos que precisam de armamento. E esses armamentos eles são produzidos com esses materiais aí, tá certo? Por isso que sempre foi interessante para eles irem aliviando para a produção da área de tecnologia, mas também de arma de guerra, tá certo? Vamos lá. Voltando aqui para as notícias, depois vocês voltam aí, gente, e leem, tá? Para a gente não ficar preso aqui. Do dia 24, a gente vai avançando. Chegamos no dia 6. Um salto aí no tempo também. Anúncio de encontro de autoridades americanas e chinesas para negociações comerciais. Aqui ainda estava rolando um clima muito pesado, uma tarifa muito alta dos dois lados, entendeu? Um retalhando o outro, ninguém voltava atrás. Então eles fizeram um anúncio aí, o governo americano anunciou que ia haver um encontro entre as autoridades chinesas e autoridades americanas para negociar um acordo comercial aí para ver se conseguia baixar essas tarifas. Vamos verificar aqui, notícia do Safras e Mercado. Vou colocar aqui no monitor para vocês. Depois vocês verificam aqui, ó, representantes dos Estados Unidos e China se encontram na Suíça para iniciar negociações comerciais em Genebra, né? Genebra sempre foi um lugar neutro aí para negociações. Secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, e o representante de comércio Jameson Greer irão à Suíça para se reunir com He Lifeng, vice-premier da China e principal autoridade econômica do país. As conversas marcadas para o dia 11 e 12 de maio representam um possível início para negociações comerciais mais amplas entre os dois países. Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, o pedido para o encontro partiu dos Estados Unidos. As autoridades americanas confirmaram a viagem, mas ressaltaram que esta será apenas uma rodada inicial de diálogo. Muito bem. Então, só o fato de começar a conversar foi o que a China sempre falou, olha, guerra comercial não tem vencedor, vamos dialogar, vamos sentar à mesa, não é? E aí veio aí essa primeira notícia. Muito bem. Avançando do dia 6, vamos ver se essa reunião aconteceu. Dia 12 de maio, que foi a data marcada. Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas. Estados Unidos e China concordam em reduzir tarifas sobre produtos um do outro por um período inicial de 90 dias, após negociações em Genebra. Aqui também notícia do DW News. Bom, vamos lá, DW News aqui. Deutsche Welle, não sei pronunciar, é alemão. Mas eu acho que, se vocês souberem, me corrijam aí. Acho que é Deutsche Welle, né? Bom, não sei, muito bem. DW News.
colocar aqui no monitor para vocês. Estados Unidos e China vão reduzir tarifas recíprocas por 90 dias. Autoridades dos dois países anunciaram que vão reduzir temporariamente tributos sobre importações em 115%. Veja como caiu, não é? Tarifas americanas sobre produtos chineses devem cair de 145 para 30, enquanto a China reduzirá de 125 para 10. Aí então fizeram um acordo, maravilha, não é? Tudo muito bem, tudo muito lindo. Vamos continuar. Avançando do dia 12 de maio para o dia 13 de maio. Bom, Estados Unidos cortam tarifas de baixo valor sobre as remessas da China, reduzindo as taxas para itens avaliados em até $800 de 120% para 54%, segundo a Infomoney. Vou colocar aqui para vocês na tela, notícia da Infomoney. Vamos lá. Aqui então, notícia da Infomoney. Estados Unidos cortam taxa da blusinha sobre a China para 54% em meio à trégua comercial. Estados Unidos cortam tarifa de mimimis sobre remessas da China para 54% em meio à trégua. Os Estados Unidos reduzirão a tarifa sobre remessas de baixo valor vindas da China, segundo um decreto da Casa Branca na segunda-feira, reduzindo ainda mais a escalada de uma guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. O alívio tarifário vem na esteira do anúncio de Pequim e Washington de uma trégua em sua disputa comercial após discussões no fim de semana em Genebra, que foi aquilo que a gente acabou de falar, não é? Muito bem, aí só foi avançando da mesma maneira que escalou, né? Agora também foi baixando aí a poeira, cada um foi colocando a cabeça no lugar e foram entrando em acordo para poder reduzir isso. Muito bem. Voltando então, do dia 13, nós vamos avançando. Deixa o seu like, curta, comenta, compartilha, tá bom, gente? Se inscreva no canal. Bom, notícia do dia 23 de maio, demos um novo salto. Trump recomenda tarifa direta de 50% sobre produtos da União Europeia a partir de 1º de junho. Ele também avisa a Apple que ela enfrentará tarifa de 25% se os telefones que vender nos Estados Unidos não forem fabricados no país. Ou seja, forem fabricados fora do país. Notícias do SBT News. Vou colocar para vocês na tela. Aqui, perceba a mudança de foco. Os Estados Unidos, então, meio que resolve o problema com a China. Fala, peraí, já solucionamos aqui, agora vamos lá, vamos ampliar o escopo, não é? E chega aí na União Europeia, e já chega com os dois pés no peito, como a gente diria lá perto de casa. Bom, vou capturar aqui para vocês, notícia do SBT News. Trump adia a tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia para julho. A decisão foi tomada após pedido da presidente da Comissão Europeia por mais tempos para avançar as negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou no domingo 19 que irá adiar para 9 de julho a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos importados da União Europeia. Inicialmente, a medida entraria em vigor no dia 1º de junho. Foi a notícia inicial, não é? E o adiamento ocorre após um telefonema com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que solicitou mais tempo para tentar alcançar um bom acordo. Segundo Trump, von der Leyen manifestou interesse em iniciar negociações comerciais sérias com os Estados Unidos. E aí ele diz: eu disse a quem quisesse ouvir que eles precisavam fazer isso. Afirmou o presidente a jornalistas em Morristown, Nova Jersey. Bom, aqui ele já mira lá para o lado da União Europeia e tenta trazer aí mais acordos para os Estados Unidos. Tá lembrando também que ele ameaçou uma taxação à Apple, não é? Deixa eu ver o negócio aqui. Tá certo. Bom, vamos avançando. Depois aí dessa ameaça,
depois que ele ameaçou para o dia 1º de junho, ele mudou para o dia 9 de julho, conforme nós vimos. Então, continuando, 25 de maio, Trump recua. Foi aquilo que nós vimos, não é? Recuo de Trump sobre a ameaça de impor tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia, concordando em prorrogar o prazo até 9 de julho. Foi o que nós lemos, mas aí tem a confirmação aqui no G1. Vou colocar para vocês. Notícias do G1. Trump diz que concordou em adiar para julho a tarifa de 50% sobre produtos da União Europeia. É isso. Dando mais tempo aí para eles costurarem um acordo que fosse mais favorável aos Estados Unidos. Voltando para o vídeo, nós estamos tentando entender como que se desenrola toda essa história do tarifaço, não é, gente? Por quê? O tarifaço chegou até o Brasil e muita gente nem entende, nem sabe por quê. Ainda mais que no Brasil ele veio aí com uma conotação política também, inicialmente, mas nós estamos tentando entender a mentalidade do Trump para saber se realmente é isso mesmo ou não, né? Então nós estamos aí concluindo que, na verdade, o que ele quer é levar para os Estados Unidos cada vez mais melhores acordos, né? Independente da motivação. Até porque ele já usou como argumentação fentanil, ele já usou como argumentação imigrantes ilegais, balança tarifária, déficit, enfim. São vários motivos. Vamos lá. Avançando, 25 de maio, a gente vai pular para 28 de maio. Tribunal de Comércio dos Estados Unidos impede que as tarifas de Trump procedam, impede que as tarifas de Trump entrem em vigor em decisão abrangente de que o presidente ultrapassou sua autoridade, abusou da autoridade. Agência Brasil. Vou aqui para vocês. Notícia da Agência Brasil, já estamos caminhando para a conclusão. Tribunal dos Estados Unidos bloqueia a maioria das tarifas de Trump. A corte argumentou que o presidente teria excedido sua autoridade. Tá certo? Depois vocês podem ler aqui a notícia. O Tribunal do Comércio dos Estados Unidos bloqueou a maior parte das tarifas do presidente Donald Trump em uma decisão abrangente, na quarta-feira, dia 28. Considerou que o presidente excedeu a autoridade ao impor tarifas gerais sobre importações de parceiros comerciais. Tá certo? Muito bem, porém, nós vamos ver logo em seguida que essa decisão caiu. Isso aqui foi no dia 28. No dia seguinte, o Trump recorreu da decisão, não é? E o Tribunal Federal de Apelação restabeleceu as tarifas, né? Restabeleceu aqui, ó, 29 de maio, um dia depois, restabelecimento temporário das tarifas pelo Tribunal Federal de Apelação. Notícia da BBC News. Vamos lá. As tarifas de Trump podem permanecer em vigor enquanto o tribunal ouve o recurso. O plano tarifário de Trump é temporariamente restabelecido enquanto um tribunal considera um recurso da Casa Branca, um dia depois de o Tribunal Federal bloquear as taxas comerciais dos Estados Unidos. O assessor da Casa Branca, Peter Navarro, disse que o governo Trump está pronto para levar seu recurso à Suprema Corte, acrescentando: mesmo se perdermos, faremos de outra maneira. Bom, então, entraram com recurso e o Tribunal Superior lá, o Tribunal Federal, suspendeu a decisão do tribunal do dia anterior. Tá certo? Então, voltaram então a valer as tarifas. Vamos continuar. Bom, 3 de junho. Trump assina uma proclamação executiva ativando um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio importados de 25% para 50%. Notícia do Brasil 247. Coloquei aqui na tela para vocês. Agravando, né, a decisão que ele já tinha tomado. Lembrando que a ideia dele é o quê? O aço e o alumínio produzido nos Estados Unidos tem que ficar nos Estados Unidos. Quem quiser comprar vai pagar mais caro. Tá certo? Bom, Trump assina decreto que dobra a tarifa sobre aço e alumínio nos Estados Unidos de 25% para 50%. A medida começa a valer a partir de quarta-feira, 4 de junho, tá, gente?
Muito bem. Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira que o Reino Unido ficará isento da duplicação das tarifas sobre aço e alumínio, horas após o governo britânico afirmar que os dois países concordaram com a necessidade de implementar um acordo de alívio tarifário o mais brevemente possível. Perceba a intenção do Trump é sempre trazer um acordo. Ele aumenta a tarifa esperando que os outros países corram até ele e ofereçam um acordo, que cedam alguma coisa, tá certo? Enquanto ninguém cede, ninguém oferece nada melhor para os Estados Unidos, ele vai mantendo as taxas dele. Muito bem. Depois vocês podem voltar aqui, ó, e notícia do 247. Vamos voltar então para as notícias, que está caminhando para o fim, mas ainda tem um tanto de coisa aqui. Dia 12 de junho, Trump avisa que poderá aumentar tarifas sobre automóveis, argumentando que isso poderia estimular as montadoras a acelerar investimento nos Estados Unidos. Notícia da Terra. Portal Terra, né? Notícias do Portal Terra, gente. Coloco aqui no monitor para vocês. Olha lá. Portal Terra. Trump diz que pode elevar tarifas automotivas em breve para obter mais produção nos Estados Unidos. Olha só, voltando àquela ideia, né? A ideia de trazer para os Estados Unidos, de levar para os Estados Unidos a produção, a industrialização e coisa e tal. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou na quinta-feira, que poderia elevar em breve tarifas automotivas, argumentando que isso poderia estimular as montadoras a acelerar investimentos no país. Então ele disse, talvez eu aumente essa tarifa em um futuro não muito distante. Quanto mais alta for, maior será a probabilidade de eles construírem uma fábrica nos Estados Unidos, né? Aqui. A ideia do Trump ficando bem clara, né, gente? É isso, é para você não ter dúvida do porquê que ele está taxando A, B, C. O motivo é trazer riqueza para os Estados Unidos, levar riqueza para os Estados Unidos, gente. É aumentar a riqueza dos Estados Unidos. Sempre voltar a ser Make America Great Again, ou seja, vamos ser ricos novamente, vamos trazer emprego, vamos trazer, vamos quitar as nossas dívidas, que os Estados Unidos têm uma dívida muito grande, uma dívida externa, não é? Enfim, vamos lá, é o assunto para outro vídeo. Vamos continuar, não vamos tornar isso maior do que deve ser. 3 de julho. Mais um acordo, não é? Mais um acordo aqui. Vamos lá. 3 de julho. Trump diz que Estados Unidos vão impor uma tarifa de 20% sobre muitas exportações vietnamitas e que remessas de terceiros países através do Vietnã enfrentarão uma taxa de 40%. Aqui, gente, é importante entender que afetando o Vietnã, ele afeta também a China, tá? Vou colocar aqui a notícia do UOL. O alvo é a China. Em acordo anunciado por Trump, Vietnã pagará tarifas de até 40% e Estados Unidos, 0%. Então, às vésperas do prazo final para novos tratados comerciais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje, naquele dia, né, ter chegado a um acordo com o Vietnã. As novas tarifas para os produtos vietnamitas exportados aos Estados Unidos irão de 20% a 40%. Segundo Trump, o acordo comercial foi fechado com o líder máximo do Vietnã, o secretário-geral do Partido Comunista, Thu Lan. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Pelo combinado, o país asiático pagará aos Estados Unidos 20% sobre o envio de mercadorias ao território norte-americano e 40% sobre qualquer transbordo. Já os Estados Unidos terão acesso total ao mercado vietnamita sem pagar nenhuma tarifa. Os detalhes foram divulgados na rede social do presidente, né? Dele, literalmente dele, na Truth Social. Ele falou assim, ó, é minha opinião que o SUV, ou como às vezes é chamado, o Large Engine Vehicle, que se sai tão bem nos Estados Unidos, será uma edição maravilhosa a várias linhas de veículos no Vietnã. Lidar com o secretário-geral Thu Lan, o que fiz pessoalmente, foi um prazer absoluto. Obrigado por sua atenção a esse assunto. É óbvio, não é, gente? Se você fecha um acordo que a pessoa vai te pagar de 20% a 40% e você não vai pagar nada, é um excelente acordo. Quem não quer um acordo desse, né? Quem não quer? Fala a verdade.
Então, a ideia dos Estados Unidos é essa vassalagem. Enquanto ele conseguir fazer que os países sejam seus vassalos, para ele tá ótimo. Qual líder que não quer isso? Que não quer cobrar impostos das outras pessoas e não pagar imposto nenhum? Por que você acha que Salomão foi o rei mais rico que existiu? Depois você faz uma análise bíblica, né? Sobre a origem e a manutenção da riqueza de Salomão. Muito bem. Voltando aqui ao assunto, ao tema central, 6 de julho. Trump ameaça impor tarifas de 10% a países dos BRICS que se alinharem às políticas americanas, políticas anti-americanas. Notícias do The New York Times. Coloco aqui para vocês. Trump, deixa eu traduzir aqui para ficar mais fácil, para ficar melhor. Trump ameaça impor tarifas extras a países alinhados ao BRICS. O presidente Trump disse que os países que apoiarem as políticas anti-americanas do grupo enfrentarão uma tarifa adicional de 10%. Ele não deu mais detalhes. Esse anúncio ele fez, realmente foi muito divulgado, foi amplamente divulgado, porque ele entende que os BRICS têm uma política anti-americana de desdolarização, enfim, uma série de políticas que ele entende que é uma ameaça para o governo, a ideologia do governo americano. Depois vocês podem ler a notícia aqui, o The New York Times. Tá certo? Vamos avançando. Do dia 6 de julho, já estamos no mês atual, tá, gente? Avançamos para o dia 7 de julho. No dia 7 de julho, Trump anuncia que as tarifas adicionais anunciadas nos meses anteriores, que entrarão em vigor em 1º de agosto, Trump anuncia que as tarifas adicionais anunciadas nos meses anteriores entrarão em vigor em 1º de agosto, conforme Estados Unidos concluem vários acordos comerciais. Notícias da Jovem Pan. Vou colocar aqui para vocês no monitor. Novas tarifas dos Estados Unidos devem entrar em vigor a partir de 1º de agosto, aos países sem acordo, né? Aqueles que não fecharam acordo, aqueles que não cederam nada para os Estados Unidos, não fecharam acordo. Então, a partir do dia 1º de agosto, entraria em vigor as taxas anunciadas, né? Taxas recíprocas anunciadas. O presidente dos Estados Unidos assinou mais 10 cartas que começarão a ser enviadas nesta segunda-feira, dia 7, descrevendo as taxas a serem impostas. O governo dos Estados Unidos aplicará a partir de 1º de agosto tarifas aos parceiros comerciais com os quais não tenham alcançado acordos, seja Taiwan, União Europeia, afirmou o secretário do Tesouro, Scott Bessent. As tarifas devem atingir, em alguns casos, níveis muito elevados, que o presidente Trump havia anunciado em 2 de abril, antes de suspender a aplicação das taxas para permitir negociações comerciais e estabelecer um prazo até 9 de julho para alcançar acordos, declarou Bessent ao canal CNN. Bessent reiterou as declarações feitas por Trump na sexta-feira à imprensa, quando mencionou um novo prazo para a imposição das tarifas alfandegárias. Em sua plataforma, na Truth Social, literalmente, Trump prometeu impor uma tarifa adicional de 10% aos países que se alinharem aos BRICS, grupo que expressou uma séria preocupação com o aumento de tarifas unilaterais, embora sem mencionar os Estados Unidos. Muito bem. Então é isso. Lembrando que ele fechou um acordo, nessa ocasião, ele fechou um acordo com a União Europeia. Tá certo? Não tá aqui, mas depois, em outro vídeo, a gente vai falar sobre isso. Vamos ver se vai aparecer aqui mais para frente também. Bom, vamos lá. Aqui é no dia que ele fechou um acordo aqui com a van der Leyen. Voltando, vamos avançando aqui no vídeo. Aqui, no dia 9 de julho,
ele começa a enviar as cartas, né? Trump envia uma carta para Lula informando que o Brasil será taxado em 50% e cita como motivo Bolsonaro. Vamos lá, colocar aqui na tela para vocês, notícia do G1. Trump manda carta a Lula e anuncia a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. Lembra que ele estava cada hora com uma motivação diferente? Para um, o motivo era o fentanil. Para outro, o motivo era a imigração ilegal. Para outro, o motivo era a falta de equidade na balança comercial. Enfim, sempre ele tinha um motivo. E aí ele chegou no Brasil. Quando ele chegou no Brasil para anunciar a taxação de 50%, ele usou essa justificativa. Ele falou que o Jair Bolsonaro, ele conhecia, era um presidente que foi bom para o povo e estava sendo perseguido, que não era justo o que estava acontecendo com o Bolsonaro, e aí então 50% sobre o Brasil. Bom, o governo Lula recepcionou isso falando que ia verificar e a possibilidade, inclusive, de responder pela lei da reciprocidade. Trump manda carta a Lula, anuncia a tarifa de 50% sobre os brasileiros. Ao justificar a elevação da taxa sobre o Brasil, o republicano citou, o republicano aqui é o Trump, citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no STF. Lula afirmou que taxas serão respondidas à luz da lei brasileira de reciprocidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou na quarta-feira uma carta pública ao presidente Lula e anunciou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. A taxa é prevista para entrar em vigor em 1º de agosto. Justificou a tarifa sobre o Brasil citando Bolsonaro, disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Após o anúncio, o presidente Lula afirmou que não aceita ser tutelado por ninguém, né? O Brasil é um país soberano, e que, se for o caso, ele responderia na lei da reciprocidade econômica. Ainda Lula declarou que o processo judicial contra envolvidos na tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro de 23 é da competência exclusiva da Justiça brasileira. Além disso, o governo brasileiro disse a representantes da Embaixada dos Estados Unidos que vai devolver a carta ao Trump. No documento, o republicano afirmou sem provas que sua decisão de aumentar a taxa sobre o país foi tomada devido aos ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Bom, e é isso, porque se fosse buscar em déficit comercial, ele não tem como taxar o Brasil por causa do fentanil. Ele não tem como taxar o Brasil por causa de imigrantes ilegais. Então, vamos buscar na balança comercial. Ah, mas a balança comercial é favorável para os Estados Unidos. Não é? Então, o que ele falou? Bom, não tem um motivo suficiente, vou taxar por causa do Bolsonaro. E ainda mais que, depois nós vamos até fazer um vídeo sobre isso, o Eduardo Bolsonaro inclusive ele ainda está lá nos Estados Unidos fazendo lobbying para a aplicação de sanções sobre o Brasil e sobre o STF. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Muito bem, vamos avançando, depois vocês voltem aqui e leiam. O que nós estamos querendo entender é a dinâmica, a mentalidade do Trump para a aplicação de sanção. Né? Muito bem. Já caminhando aqui para o final, agora bem para o final mesmo. 12 de julho, Trump ameaça taxar os maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, União Europeia e México, em 30%. Notícia da Tendify. Vou colocar aqui na tela para vocês. Trump impõe tarifas de 30% ao México e à União Europeia e eleva a tensão internacional. Medida entra em vigor em 1º de agosto e pode reacender tensões geopolíticas com impactos diretos à economia mundial. Então, Trump mira fentanil, déficit comercial como justificativa. Aqui ele volta a falar do fentanil, tá vendo? E sobre a balança comercial. Depois vocês deem uma lida aqui com calma. Que, na verdade, o que ele está sempre buscando
um acordo mais favorável a ele, né? Aos Estados Unidos. Não tô emitindo um julgamento de valor. Se ele é o presidente do país, ele entende que o país vai prosperar desse jeito, então ele faz desse jeito, não é? Vamos continuar aqui. O país é dele, ninguém vai falar da soberania do país dele. Dia 30 de julho, aniversário do meu irmão aqui, tá? Trump reforçou o prazo de 1º de agosto para eventuais negociações antes da imposição das tarifas mais altas. Aquelas tarifas que ele tinha anunciado, então ele reforçou aqui na Forbes. Vamos dar uma olhada. Forbes. Trump diz que prazo de 1º de agosto para tarifas não será prorrogado. O presidente dos Estados Unidos reforçou a data em publicação na sua rede social. O presidente dos Estados Unidos disse, na quarta-feira, que o prazo de 1º de agosto para que os parceiros negociem acordos comerciais antes da imposição de tarifas mais altas não será prorrogado. O prazo de 1º de agosto o prazo de 1º de agosto é o prazo de 1º de agosto. Ele continua firme e não será prorrogado. Um grande dia para a América, escreveu ele na rede social dele. Foi isso. Nós vamos ver que... Vamos continuar. Do dia 30 de julho, nós chegamos ao dia 30 de julho ainda. Bom. Dia 30 de julho. Trump assina decreto oficializando a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros. No entanto, há uma lista de 379 produtos isentos. Para os demais produtos, foi prorrogado para o dia 6. Aquele prazo que ele falou que não ia passar do dia 1º, na notícia anterior, já mudou para o dia 6. Só que aqui para o Brasil aqui é dia 1º, tá? 50%. Vamos lá, notícia do G1, capturando aqui a tela para vocês. Notícia do G1. Trump assina decreto que impõe tarifa de 50% ao Brasil, mas com várias exceções. Segundo a Casa Branca, a medida é uma resposta a ações do governo brasileiro que representaria uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos, tá? Aeronaves civis, suco de laranja, petróleo estão entre os itens que ficarão de fora da taxação. Ficarão isentos, tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui, que eu acho interessante, nos itens que ficaram fora. Ó. A Globo trouxe aqui, ó. Itens fora do tarifaço. Alguns, né? Alguns produtos. O Brasil já tinha uma taxação de 10%, que foi aquela taxação padrão. Então, os produtos serão taxados em 40%, não em 50%. Tá? As exceções. Artigo de aeronaves civis, tá? Estão isentos. Então, aí, motores, peças, subconjuntos, tubos, mangueiras, sistemas elétricos, pneus, estruturas metálicas, simuladores de voo, enfim. Tudo que é ligado aí a aeronaves civis. Veículos e peças específicas. Veículos de passageiros como sedãs, SUVs, minivans, vans de carga, caminhões leves, além de peças e componentes. Estão isentos. Produtos de ferro, aço, alumínio e cobre. Produtos específicos e derivados desses metais, incluindo itens semi-acabados e componentes industriais, estarão isentos. Fertilizantes. Utilizados na agricultura brasileira, fertilizantes estão isentos da tarifa. Produtos agrícolas e de madeira. A lista inclui castanha do Brasil, suco, polpa de laranja, mica bruta, madeira tropical serrada, lascada, polpa de madeira, fios de sisal, outras fibras do gênero, metais e minerais específicos, isenção. Silício, ferro gusa, alumina, estanho, metais preciosos, ouro e prata, ferro níquel, ferro nióbio, produtos obtidos do minério de ferro, estão isentos. Energias e produtos energéticos estão de fora. Gás natural, petróleo, derivados como querosene, óleos lubrificantes, carvão, energia elétrica, essas coisas. Estão isentos também. Bens retornados aos Estados Unidos.
Artigos exportados para reparo, modificação ou processamento que retornarem aos Estados Unidos, isentos. Bens em trânsito. Produtos que já estavam em trânsito antes da entrada em vigor da ordem, estarão isentos, se chegarem até 5 de outubro lá. Produtos de uso pessoal. Bagagem acompanhada de passageiros, enfim, serão isentos. Donativos e materiais informativos. Doações de alimentos, roupas, medicamentos, livros, filmes, CDs, posters, artes, conteúdos jornalísticos, são aí exemplos de itens que estão isentos, entre outros, considerando que são mais de 300 itens. Tá certo? Para finalizar, até porque nós já chegamos aqui no dia 30 de julho, acho que nós vamos chegar no dia de hoje. Só confirmando. Bom. É isso, não é, gente? Acabamos, então. Chegamos ao final. A promessa da taxação de 50%, vocês viram que ficou só mesmo voltado para questões comerciais, já não se falou mais em Bolsonaro, já não se falou mais em soberania, até porque, junto com essa taxação, também veio uma outra punição, aí, uma sanção ao ministro Alexandre de Moraes e a outros ministros do STF, que foi uma lei que nós vamos depois gravar um vídeo. Então, não há que se falar aqui, não há que se confundir a questão do Bolsonaro com a questão da taxação. Parece que houve uma separação, até porque o Brasil conseguiu enviar representantes ali para conversar com os Estados Unidos e acabou acertando alguns detalhes aí. Pode ser que ainda saia algum acordo, pode ser que até dia 1º, que amanhã, saia algum outro acordo mais benéfico para o Brasil e para os Estados Unidos e tudo isso flua ainda melhor. E essa primeira taxação aí já veio mais leve, veio um pouco mais leve do que estava sendo esperado, porque o primeiro anúncio foi sobre todos os produtos e quando a notícia veio, já teve aí quase 400 itens fora da lista. De qualquer forma, ainda existem itens e o governo está tomando algumas medidas para tentar o menor dano possível para todos os envolvidos, empresários, os empregados e todos os envolvidos. Tá certo? Bom, deu para ter uma noção ampla da ideia do Trump. Parece que a ideia geral dele é levar acordos mais benéficos para os Estados Unidos, levar a produção para os Estados Unidos, manter riquezas nos Estados Unidos, crescer e deixar a China um pouco para trás, ou impedir o crescimento da China, ou até mesmo superar, fazendo com que ela perca. Não só não cresça, mas como perca também. Bom, existem outras coisas que estão aí por trás disso, aí isso é para outro vídeo também. Hoje foi só sobre o tarifaço do Trump, a cronologia das medidas adotadas pelos Estados Unidos, para a gente entender, não é, a questão do tarifaço do Trump e as demais coisas aí. Então foi isso. Eu quero agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, tá? Agradecer gentilmente. Pedir que vocês sigam aí o canal, né? Se inscrevam no canal, tá bem? Deixe o seu like, curta, comente, compartilha, tá bom? O vídeo, para que mais pessoas tenham acesso aí a essa informação. Se ficou muito rápido, se foi muita informação, assiste com calma, diminui a velocidade do vídeo, como para não ficar um vídeo de 4, 5 horas, eu fui falando um pouco mais rápido e às vezes pulando algumas informações, mas todas as informações estão no vídeo, dá pausa, procura aí no seu celular, no seu computador e tenha a informação completa, tá certo? Se Deus quiser, amanhã a gente fala sobre outro assunto. Eu quero agradecer a vocês e desejar a vocês aí muita paz. Tchau, tchau.